Bom, Boni, primeiro que seria assim, muito injusto o Brasil avançar até muito à frente nessa Copa do Mundo, porque o Brasil fez um trabalho que foi um lixo. Aliás, se apresentou na Copa do Mundo com uma série lixo. Então, veja, esse trabalho ruim, ele não poderia ter um final feliz, seria muito injusto. É bem verdade que em alguns momentos do jogo de ontem, embora o Brasil quase não tivesse posse de bola, né, foi em relação a isso superado com muita folga pela Noruega, na verdade o Brasil teve oportunidades, o Brasil criou mais chance até o primeiro gol norueguês, todo mundo já falou sobre isso, pênalti, a chance do Endrick, mais umas 2, 3 bolas lá que poderiam ter entrado e tal. E os erros que o técnico da seleção brasileira cometeu, principalmente nas substituições e especificamente naquele lote de alterações em que levou o Neymar a entrar na partida, né? Ali realmente ele acabou por descaracterizar e desconfigurar taticamente o que ele tinha montado, e isso foi muito grave. A seleção piora a partir dali. Aliás, para quem não está muito convencido disso, pega lá o gráfico do jogo que está lá bonitinho, muito explícito isso, aquele que parece um eletrocardiograma e tal. Então, pega lá, faz um risco assim no minuto 67, aí você vê o que o jogo foi para trás e para frente, né, a partir disso. Mas eu acho que há vários pontos para a gente refletir. Eu falei sobre um aqui outro dia, que é sobre o fato de que o futebol brasileiro, gente, o futebol brasileiro é penta, tem 5 estrelas, o pessoal fala isso de boca cheia, principalmente os idiotas, e assim, tem de idiota falando aí qualquer coisa, qualquer bravata aí, né? Mas assim, não considera que essas 5 estrelas, 3 delas foram conquistadas até o Pelé, até a Copa de 70. Ou seja, até 56 anos atrás. E de lá para cá, já se passou mais de meio século. De meio século para cá, o Brasil ganhou menos que a Argentina, menos que a Alemanha. O Brasil ganhou as mesmas 2 Copas que a França, mas a França tem 2 vices. Até a Itália, com 3 eliminações seguidas, aí tem as mesmas 2 conquistas que o Brasil no pós-Pelé. Então, há muito tempo o Brasil deixou de ser tão relevante assim. O Brasil ainda fabrica muitos jogadores, vários bons jogadores que saem daqui muito cedo, vão jogar na Europa, não tem lá muita identificação com a seleção e tal, porque também aí eles se acostumam muito a um ambiente bajulatório. Porque acho que a questão da bajulação marca também um outro ponto muito diferente entre o Brasil e várias seleções importantes, que aqui virou a terra do oba-oba, ou o show, ou o circo, que foi feito aquela coisa de cassino, aquela coisa brega de cassino de Las Vegas, aquele show lá no dia 18 de maio. Então, onde já se viu isso? Mas tem gente que adora, bate palma, aí vão lá aqueles puxa-sacos, alguns estrelinhas de televisão, quando anuncia o nome lá de determinado convocado e tal. Então, tudo isso é algo muito deletério para o ambiente de futebol. Então a gente está se acostumando a essa coisa farsesca do oba-oba e a gente está se importando cada vez menos com o jogo jogado e pouca gente atentou para o fato de que o Brasil se apresentou nessa Copa do Mundo com a pior seleção desde o título de 2002. Eu conversei muito com o Vampeta sobre isso, porque a gente ficava naquela dúvida, qual foi pior, essa ou a de 2014? Talvez a de 2014 tenha jogado pior, né? Mas ela tinha, deu o vexame inominável aí dos 7-1, mas ela tinha, pelo menos, muito mais individualidades do que essa. Essa seleção ela foi mal convocada, acho que o técnico cometeu alguns erros, acabou fazendo uma concessão importante e eu acho que essa história ainda não está terminada. Eu acho que essa convocação ela não deveu-se apenas à vontade do técnico, estou claro que me referindo ao Neymar. Eu acho que outros fatores contribuíram e muito, tenho convicção disso. E o porquê disso e por que ele consentiu com isso é algo que ele vai ter que explicar em algum dia. Então, eu acho que todo o ambiente está muito contaminado, ele está muito envenenado e eu acho que há poucas perspectivas de que o Brasil saia disso no curto prazo. É ilusão achar que não, agora o técnico vai pegar o trabalho desde o começo, vai comandar a seleção um ciclo inteiro, então, portanto, tudo será diferente e nós vamos voltar
a conquistar o mundo. É ilusão. Como a boa parte da crítica e boa parte do público é otária, tem gente que vai de novo comprar essa versão. E se comprar de novo, nós vamos quebrar a cara. Agora, só para finalizar, o babacas de plantão, é o seguinte: o Brasil, nas últimas 6 edições de Copa América, nem quero ir tão longe, quero falar de Copa América. Tirando as 2 que foram aqui no Brasil, a seleção brasileira não passou de quartas de final. Então, se o Brasil hoje em dia não dá mais conta de jogar Copa América, se o Brasil foi quinto nas eliminatórias, como é que vocês podem achar que o Brasil vai chegar numa Copa do Mundo e ganhar alguma coisa? Mauro César Pereira está com a gente novamente, agora sim, conectado diretamente de Dallas, nos Estados Unidos. Pode prosseguir, Mauro. Você ia falando, então, sobre a seleção brasileira, momento de muitas reflexões, o Brasil eliminado da Copa do Mundo. Exatamente. Então, agora nós entramos naquela fase mais aguda, né? Desde ontem é isso, né? Cobrança pelo responsável, quem é o culpado, não tem um culpado específico. Mas acho que nesse momento, a gente não pode ignorar o que fez ou deixou de fazer o Carlo Ancelotti, porque o Brasil contratou, a CBF contratou, com todas as suas contradições, equívocos e idiosincrasias, a CBF é a grande responsável por tudo isso, evidentemente. Aí eu não estou falando só dessa Copa, estou falando de tudo que vem acontecendo, como bem resolveu o Perno, já há algum tempo, algumas décadas, mas esse técnico foi contratado para ser um técnico diferente, um técnico estrangeiro do primeiro escalão, para fazer um trabalho diferenciado. Simplesmente ele fez um trabalho que não foi diferente do que qualquer técnico mediano brasileiro faria na seleção brasileira. Repertório muito pobre, uma proposta de jogo, acho que até incompatível com o que é o futebol brasileiro. A geração não é boa, a geração pode não ser a melhor, mas se você olhar onde jogam esses atletas brasileiros, os 2 zagueiros estavam na final da Liga dos Campeões. Um é bicampeão, capitão do time bicampeão da Europa, outro campeão inglês, vice-campeão europeu. Tem jogador de destaque do Barcelona, do Real Madrid, de outros clubes importantes. Como não tem jogador? Tem jogador, não tem. É uma proposta de jogo que faz sentido. Aliás, tem uma proposta assim, que é muito limitada, que é aquilo de roubar a bola, perto da área do adversário, jogar em transição, é muito pouco. Sabia-se que o Ancelotti faria isso, porque esse é o estilo dele. Mas treinando a seleção brasileira, a gente poderia esperar que ele fosse um pouco além. Não foi. Então, acho que hoje ele está bem exposto, especialmente porque ele também levou o Neymar e colocou o Neymar no pior momento possível. As pessoas têm que entender o seguinte: quando se diz, e eu sou um que diz isso, que o Brasil perdeu o jogo quando entrou o Neymar, não é culpa aí do Neymar, não. É culpa de quem o colocou em campo. E junto com o Endrick, que foi jogado para a ponta direita, e com o Vinícius. Com esses 3, sem o Ryan, que recompõe pela direita e ajuda ali o lateral direito, sem o Matheus Cunha, que ajuda também ali no meio campo, volta, se aproxima, atua como meia muitas vezes da sua movimentação durante a partida, o Brasil praticamente entregou de vez a bola, espaço e campo para a Noruega trabalhar. Por isso que aquele gráfico que está circulando em tudo quanto é rede social mostra claramente o aumento do domínio norueguês no instante que o Neymar entra. E mais, teve a parada para a hidratação. O técnico, o adversário, pôde visualizar como ficaria o Brasil. Era fácil, né, com a entrada de Neymar. Era claro que ele ia ficar descentralizado. Vinícius joga na esquerda, que o Endrick ia ser empurrado para a outra ponta. E vai forçar o jogo todo em cima do lado direito da defesa do Brasil. Por ali foram construídas as jogadas dos gols e também de uma outra, que a bola passa da pequena área e o Haaland chega atrasado, quando ainda estava 0-0. Então, errou muito o Carlo Ancelotti, e esse primeiro estágio do trabalho dele, chamam assim porque ele vai continuar, né, até a outra Copa, é o que está previsto, deixou muito a desejar. Muito, muito aquém mesmo. Isso independe dos erros da CBF. A CBF talvez tenha errado até ao contratá-lo, sem que essa gestão avaliasse se era o perfil que ela queria. Ela pegou uma carona numa negociação iniciada pelo presidente, que foi afastado do cargo. Ou seja, nem se trabalhou no sentido, vamos conversar, pensar, não. Já está iniciado aí o contato, é um técnico famoso, né? Técnico do Real Madrid, vamos trazer o cara. Será que alguém agora, Rodrigo Caetano, presidente da CBF, alguém lá terá capacidade mesmo de dialogar com o Ancelotti sobre questões técnicas e táticas, proposta de jogo, e o que se pretende para a seleção brasileira daqui para frente, não para a Copa do Mundo, mas daqui para frente, na tentativa de fato, construir um time de futebol competitivo. Porque realmente, como o Perno falou, o Brasil não é competitivo há muito tempo. Aliás, quando ganhou a última Copa América em 2019, o Neymar não jogou, diga-se de passagem. Ainda tem isso.
Sobre o jogo especificamente, até trouxe ontem aqui minha visão, que achava que o jogo seria, e ao longo da semana também, né, decidido em pequenos detalhes, e foi assim. A seleção norueguesa teve algo que a seleção brasileira não tem como equipe, que é um centroavante capaz de empurrar a bola para dentro do gol. O Haaland, no caso, né, conseguiu marcar 2, ele teve pouquíssimas chances no jogo de ontem, no primeiro tempo até foi bem pouco acionado. Até trouxe o detalhe aqui ao longo da transmissão, que na primeira parada para hidratação, com 27, foi até um pouquinho mais adiante, a parada para hidratação geralmente é com 22, 23 minutos, foi com 27 ali mais ou menos. Eu fiquei olhando para o Haaland, e quando o jogo para, ele vai diretamente no Nyland, no goleiro da Noruega, e começa a fazer um sinal, né, como quem impede a bola, o lançamento, a bola em profundidade. Porque até ali, 27 minutos do primeiro tempo, ele não tinha sido acionado nesse tipo de jogada, que é um ponto forte dele, nenhuma vez. A Noruega tinha feito algumas saídas buscando o Sorloth, que também é um jogador de força, que muitas vezes sustenta a bola para que o time saia de trás, e outras buscando o Martin Odegaard, né, que baixa para jogar ali perto dos zagueiros. Aliás, rápido parênteses, que atuação do Martin Odegaard, né? Espetacular. E ver do campo é ainda mais bonito. É bonito como um jogador com essa qualidade se relaciona com a bola, né? Ele vai buscar a bola no pé do zagueiro, ele flutua no campo, ele conduz o time para frente. Esse é um tipo de jogador que a seleção brasileira, por exemplo, não tem. Então, nesse momento da parada para hidratação, ele vai e faz esse ajuste, ele faz esse pedido. E logo quando o jogo recomeça, o Nyland força 3 bolas no Haaland e ele ganha todas. Ele ganha uma primeira do Gabriel Magalhães, que a bola espirra e sobra pro Alisson. Ele ganha uma segunda que a bola sobra e o Odegaard finaliza e o Alisson faz a defesa. E tem mais uma que ele ganha que acaba não surtindo em uma jogada perigosa. Então ele foi até um jogador pouco acionado, um pouquinho bem vigiado na primeira parte do jogo, né? E no segundo tempo, quando ele teve 2 com um pouco mais de espaço, ele foi lá e marcou os 2 gols que garantiram a classificação da seleção norueguesa, né? E disse que os pequenos detalhes decidiriam o jogo. É claro que não é só o Haaland, não é só o gol, tem mais coisa pra gente se debruçar e analisar, mas esse foi um detalhe também fundamental na partida, né? Porque o Brasil teve oportunidades. Eu não acho que o Brasil tenha feito uma excelente partida, um grande jogo, muito distante disso. A gente pode debater o plano do Ancelotti, as ideias, conceitualmente como ele enxerga futebol, tudo isso podemos debater sem problema algum. Mas o Brasil teve ocasiões para fazer o primeiro gol. Teve o pênalti do Bruno Guimarães, teve uma chance cara a cara com o Endrick, e o Brasil desperdiçou. E no fim das contas, o que acabou fazendo muita diferença, na minha opinião, foi esse aproveitamento das oportunidades. O Brasil não soube aproveitar as chances que teve. A Noruega soube, porque tem um jogador, repito, diferente, muito acima da média nesse quesito, que é marcar gols. Ele é um especialista. E o Brasil não tem um especialista em marcar gols. Como não tem em outras posições. O Brasil não tem especialistas nas laterais, o Brasil não tem especialistas no meio-campo. O Brasil tem um bom time, um time que eu acho que andou um pouquinho para frente nessa Copa do Mundo, até porque o que tinha sido produzido até aqui era muito pouco. Então eu acho que o time sim evoluiu um pouquinho dentro do Mundial, mas não foi o suficiente para conseguir vencer uma seleção que é boa, não é excelente, não é excepcional. Tem um jogador que no quesito fazer gols é fora da curva, e tem um outro meio-campista que é especial também, o Martin Odegaard, e conseguiu fazer um jogo ontem em que se aproveitou dessas forças, desses pontos mais fortes, e ganhar. Acho que dentro do que o Ancelotti produziu nesse jogo especificamente, o olhar tem que ser voltado mais para ele a partir das mudanças. As mudanças feitas pelo Ancelotti acabam com a seleção brasileira no segundo tempo. O Brasil vivia um momento ok na segunda parte do jogo, vivia até um momento de mais oportunidades. No momento, um pouco antes dele colocar o Endrick, que teve a chance do Danilo no chute, do Ryan, perdão, no chute de fora da área, que o Nyland faz uma boa defesa. Teve uma ou outra chegada, tem uma jogada de impedimento, que é um cruzamento, a bola para trás, o Bruno Guimarães chuta e o Nyland pega de novo. Tem a chance do Endrick. Então, naquele momento, até a mudança do Cunha pelo Endrick, eu não achei uma mudança ruim, honestamente. Porque o desenho do jogo, pela estratégia do Ancelotti, era o Brasil esperar e contra-atacar em velocidade, sair em velocidade, acelerar. Que é uma estratégia, a gente pode debater se foi boa, se não foi, mas a estratégia era essa. Dentro dessa estratégia que foi proposta, o Endrick fazia sentido. Muito mais do que no jogo contra o Japão. Porque no jogo contra o Japão, ele colocou o Endrick para pesar a área, para ter volume lá na frente, e o Endrick não é esse jogador. Tanto que ele participou muito pouco, em linhas gerais, né? Ele jogou mal contra o Japão, o Endrick. Nesse jogo, não, ele já entra tendo uma possibilidade nessa tônica, né? De recuperar e acelerar, e o Endrick conseguir fazer as finalizações, ou a finalização naquele lance especificamente. Mas quando ele desmonta o time para abrigar o Neymar, e aí eu vou fazer das palavras do Mauro as minhas também, a crítica não é ao Neymar especificamente, a crítica é ao técnico.
Estamos aqui falando que o time piorou a partir da entrada do Neymar, não é por culpa dele especificamente, é por culpa do treinador. Porque o treinador desmontou o time para poder encaixar o Neymar. Ele muda o Endrick de lado, ele estava jogando com o Vinícius e o Endrick numa dupla. Ele tira o Martinelli, que estava sustentando bem o meio-campo. Ele tira o Ryan, que fazia um papel importantíssimo do lado direito. Aí ele abre o Endrick do lado, ele abre o Vinícius do outro. Jogadores que não fazem habitualmente essas funções. O Endrick não é um ponta para voltar o campo todo para marcar. O lance do gol mostra isso. Ele dá um bote errado, o lateral passa, cruza na cabeça do Haaland. O Vinícius é a mesma coisa. Durante a Copa do Mundo inteira, o Vinícius é um jogador que ficou ali mais solto na frente para ser potencializado com a bola. O Ancelotti falou isso. Eu deixo ele mais livre do trabalho defensivo porque com a bola ele pode acrescentar demais. Então o time foi todo remodelado para encaixar um jogador que naquele momento do jogo não fazia sentido a presença do Neymar. O jogo não pedia a presença dele. Eu fui uma das pessoas que achei que o Ancelotti poderia convocar o Neymar. Não estou aqui mudando de opinião. Não achei um erro tê-lo levado para a Copa do Mundo como um jogador para momentos pontuais, momentos específicos. Estou perdendo um jogo, estou atrás do placar, ele pode entrar, me contribuir com 10 minutos, com 15 minutos. Isso eu acho que poderia acontecer, honestamente. Não vou mudar minha opinião agora pela decepção, né, que foi o resultado final. Mas ontem, especificamente, não era esse contexto do jogo. Não era um jogo para ele carimbar uma bola e colocar alguém na cara do gol. Não era um jogo que o Brasil estava dominando, como contra o Japão, por exemplo. O Brasil estava dominando e aí um jogador como ele talvez poderia entrar, acabou não entrando e foi a melhor decisão também naquela ocasião, né? No jogo de ontem, não. Era um jogo em que o adversário tinha mais posse, o Brasil estava jogando para contra-atacar e você coloca um jogador que não tem essa força, não tem essa explosão, não tem essa intensidade, não tem esse ritmo para entregar. Então foi um erro tremendo do Carlo Ancelotti ontem, quando ele coloca o Neymar. Repito, não é culpa do Neymar. A responsabilidade é do técnico, que desmontou o meio-campo totalmente. Ele trocou duas das três peças do meio, mexeu dos lados do campo, o time virou um Frankenstein. E aí, de novo, a Noruega começou a se impor, como conseguiu em uma parte do primeiro tempo, e foi criou o primeiro gol, criou o segundo, e depois, no finalzinho, teve aquele pênalti que foi um bônus. Então, para mim, essa eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo faz com que o Ancelotti saia dessa Copa do Mundo muito menor do que ele entrou. Muito menor. Pela estratégia traçada nesse jogo, as mudanças feitas e todas as coisas que não funcionaram no período que ele poderia sim ter entregado mais. O Brasil não conseguiu ser um time ao longo desse Mundial. Isso é responsabilidade do seu treinador. Então, agora há pouco o Raí falou, por exemplo, do Odegaard, né? Enfim, um jogador que ele gostou muito de ver jogar ali e tal, que é realmente um ótimo meio-campista, né? Você sabe que hoje eu estava falando sobre isso porque em 2006 nós aplaudimos a histórica atuação do Zidane contra a seleção brasileira no jogo em que o Brasil se despediu da Copa. Em 10, o Sneijder, da Holanda, acabou com a seleção brasileira. Em 14, Kroos, companhia, e nem precisa falar muito sobre o 7-1. Aí em 18, era o De Bruyne no auge da forma. Em 22, puxa vida, a Croácia tinha o Modric. Agora tem o Odegaard. Aí eu fico me perguntando quando é que a seleção brasileira vai voltar a ter um excepcional jogador de meio campo. E aí voltamos então para aquela questão que a gente sempre trata aqui. O Tostão, há pelo menos 20 anos, ele fala sobre a má produção de jogadores de meio campo do Brasil, que em um determinado momento foram separados entre aqueles que marcavam e aqueles que de fato criavam. Eu acho que o Brasil desperdiçou alguns jogadores que poderiam ser mais bem trabalhados nesse ciclo, como o André do Fluminense, por exemplo. Eu poderia citar outros, mas eu acho que esse é um que poderia ser testado com mais frequência. Agora, independentemente disso, então você tem essas questões, digamos, estruturais, né? Então, deixando o estrutural de lado, você tem aí os aspectos pontuais. E em relação a isso, o Brasil termina a Copa do Mundo da mesma forma que começou. Os 30 minutos iniciais contra Marrocos foram tenebrosos e os 30 finais de ontem também. E contra Marrocos, certamente tinha um diagnóstico ruim, o técnico não havia sido, enfim, a seleção de Ancelotti não havia sido submetida aí a um grande teste, perdeu aquele amistoso lá para a França, então jogando muito mal, mas ainda era um time de algumas experiências e o jogo contra Marrocos, não. Aí era o teste definitivo, porque, afinal de contas, era jogo valendo o campeonato e jogo contra uma seleção forte, melhor que a do Brasil. E o Brasil, nos primeiros 30 minutos, jogou muito mal e depois ele, de certa forma, fez aí uns remendos no time, a seleção melhorou um pouco e terminou o jogo até igualdade de condições e passou para as partidas seguintes, nas quais os contra adversários
muito fracos, ele pelo menos teve tempo e campo para testar algumas outras soluções que acabaram então sendo as mais adotadas. Então, a gente imaginava que ontem a seleção fosse continuar crescendo. Aí começa o jogo atuando de uma forma totalmente estranha, dando a bola ao adversário, Noronha com mais presença, mas ainda tinha o argumento de que, bom, eles trabalhavam mais a bola, só que, por exemplo, no primeiro tempo o Brasil pisou na área 24 vezes contra 9 da seleção norueguesa. Então era um Brasil que terminou, pelo menos a primeira metade do jogo, até mais próximo do gol do que do time adversário, embora a estratégia do Brasil fosse bastante duvidosa e discutível. Beleza. Aí vai para o segundo tempo, e aí vem 2 detalhes que o Rai apontou. Eu também não achei equivocada a mudança do Matheus Cunha pelo Endrick, a ponto de, inclusive, no primeiro lance com o Endrick, o Brasil ter, tirando o pênalti, a sua melhor chance de gol. Então, puxa, naquele momento, quando o Endrick parte com a bola, a primeira coisa que eu imaginei, falei, pô, brilhou a estrela do técnico, né? Olha só o que ele faz, né? Põe o cara, o rapaz tem mais arranque, o Vini faz um passe lindo e tal, né? O Endrick vai ter a chance agora de fazer o primeiro gol, e aí acabou deixando a bola escapar, finalizou muito mal e tal, perdeu muito bem. Mas ok, pelo menos era um desenho tático em campo que te permitia imaginar coisas melhores. Aí vem o autogolpe. Quer dizer, assim, até agora é muito difícil entender por que o Ancelotti naquele momento vai mandar o Neymar para campo. Quer dizer, quais foram os elementos que o levaram a confiar no Neymar? Porque, gente, essa história de que o Neymar, se jogar 10, 15, 20 minutos, vai fazer alguma coisa diferente, repito, ele não fez aqui no Campeonato Brasileiro. Ele não faz contra o Recoleta. Para quem, de novo, vou repetir pela enésima vez, tiver alguma curiosidade em avaliar o desempenho do Santos no Campeonato Brasileiro, o Neymar fez 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, pelo Santos. Muito bem. Nesses 8 jogos, a média de gols do Santos é menor do que nos 10 em que ele não jogou. Fez 6 jogos de Sul-Americana. Nos 3 em que ele jogou, a média é pior do que nos 3 em que ele esteve em campo. Então, ou melhor, que ele não esteve em campo. Então, como é que eu vou ter algum elemento, a não ser a nostalgia, para imaginar que o Neymar, porque o Neymar, a decadência não é só física, a decadência técnica do Neymar é mais do que evidente. Você não vê o Neymar completando quase que um drible difícil no Campeonato Brasileiro. Ele não tem mais condição de fazer isso. Imagina se o Neymar vai dar um drible num Gustavo Gomes da vida, quer dizer, num, sei lá, o Upamecano. Então, por que nós vamos ainda continuar acreditando nesse tipo de coisa? Aí é a responsabilidade do técnico. Repito, ele não tem culpa pelos fatores estruturantes do futebol brasileiro, mas nos pontuais ele trabalhou muito mal ontem.